Esta tomada fornece 120 volts de corrente alternada. Se conectarmos um osciloscópio, encontramos uma onda senoidal monofásica de 60 Hz. Outros países utilizam diferentes voltagens e frequências. A energia AC é produzida pelo gerador elétrico na estação de energia, que está a uma certa distância. Um gerador apenas converte energia mecânica em energia elétrica. Normalmente, eles produzem eletricidade em corrente alternada trifásica, o que significa que ele emite 3 ondas senoidais separadas, que ocorrem em momentos ligeiramente diferentes em 3 fases diferentes. Fios. Dentro de um gerador básico, encontramos a carcaça principal, ou estator, e então no centro há um ímã, que está preso ao eixo do rotor. Colocamos então 3 bobinas de fio separadas dentro do estator. O eixo do rotor está preso basicamente a qualquer coisa que gire. Quando o eixo gira, o ímã gira, o que faz com que o campo magnético também gire. O campo magnético então passará por cada uma das bobinas em momentos diferentes. Se eu girar este ímã passando por esta bobina de fio, podemos ver que ele produz uma onda senoidal. O campo magnético interage com os elétrons no fio e os força a se mover. Imagine que o polo norte está empurrando-os para longe e o polo sul os está puxando de volta. Os elétrons estão alternando sua direção, indo para frente e para trás. Para provar isso, podemos usar LEDs, pois os LEDs permitem que o corrente flua apenas em uma direção. Então, conectando 2 LEDs em direções opostas, podemos identificar em qual direção o corrente está fluindo. Em velocidade normal é um pouco difícil de ver, mas em câmera lenta podemos ver claramente que apenas um LED se ilumina de cada vez. Então, o corrente está definitivamente fluindo para frente e para trás, na onda senoidal. O ímã no nosso gerador gira e empurra os elétrons para frente e depois os puxa de volta. Isso criará uma corrente alternada monofásica com uma onda senoidal, que se repete toda vez que o ímã faz uma rotação completa, passando pela bobina. As tomadas em nossas casas fornecem 50 ou 60 Hz, o que significa que a onda senoidal se repete 50 ou 60 vezes por segundo. Para alcançar isso, o ímã precisa girar milhares de vezes por minuto. No entanto, podemos reduzir a velocidade, estendendo a bobina e adicionando outro ímã, porque isso reduzirá o tempo necessário para que os polos norte e sul girem além da bobina. Podemos também usar caixas de engrenagens para aumentar a velocidade de rotação, mas por enquanto ficaremos com um modelo básico. Então, temos um gerador monofásico. A tensão começará em 0, depois aumentará até o valor máximo positivo e depois diminuirá de volta para 0. Em seguida, na metade negativa, o valor aumentará até o valor máximo negativo e, novamente, diminuirá de volta para 0. Isso é o que a onda senoidal representa. Observe que esse valor muda, mas a tensão na tomada é constante. Eu explicarei o motivo mais tarde no vídeo. Podemos usar isso para alimentar uma carga, como uma lâmpada. A lâmpada aumentará de brilho à medida que a corrente alterna com a onda senoidal. Como uma observação, se você usar a função de câmera lenta no seu smartphone, poderá ver uma lâmpada incandescente piscando por causa da corrente alternada. Mas é rápido demais para o olho humano ver. No entanto, a maioria das luzes agora são LED, que geralmente são constantes, então você provavelmente não verá essas piscando. Se olharmos para a potência de saída deste gerador, podemos ver que não é constante por causa da onda senoidal. Se adicionássemos outra bobina separada a este estator e a posicionássemos 120 graus afastada, então a bobina experimentará a mudança no campo magnético em um momento diferente da primeira bobina. A tensão gerada pela bobina aumentará e diminuirá em momentos diferentes, portanto, a onda senoidal será atrasada. Isso nos dá 2 fases. Podemos ver que isso melhoraria a potência de saída, mas ainda há uma lacuna. Podemos adicionar outra bobina, separada a 120 graus da segunda bobina, e essa também experimentará a mudança no campo magnético em um momento diferente das outras bobinas. E isso nos dá 3 fases. Podemos ver que isso nos dá uma saída muito mais constante. Potência. A corrente está fluindo para frente e para trás em cada fase. Podemos provar isso com este pequeno gerador trifásico e alguns LEDs. Arranjamos os LEDs em pares de polaridades opostas para que apenas um ilumine de cada vez, dependendo da direção da corrente no fio. Podemos ver que eles estão iluminando, e em câmera lenta podemos ver claramente que a corrente está alternando de direção.
As bobinas no gerador são colocadas a 120 graus de distância umas das outras, simplesmente porque isso nos dá um espaçamento uniforme das ondas senoidais que são produzidas. Podemos mover a bobina para qualquer ângulo, mas a onda senoidal também se moverá, e não teremos espaçamento igual. A propósito, você pode baixar minha planilha do Excel e ver como o ângulo muda, assim como as tensões instantâneas das fases. Links abaixo para isso. Poderíamos adicionar uma quarta fase, uma quinta fase ou uma sexta fase, mas o gerador se torna cada vez mais complexo e caro. Também precisaríamos de mais cabos, mais equipamentos de controle e proteção, infraestrutura de transmissão e distribuição complexa, transformadores e motores mais complexos, etc. Fica então mais difícil equilibrar a rede elétrica e é muito difícil sincronizar geradores para trabalhar juntos. Então, optamos por 3 fases para geradores e equipamentos. Perfeito. Mas infelizmente cada país decidiu usar uma tensão diferente, uma frequência diferente e um design de distribuição diferente. Ótimo. Perceba que no nosso gerador temos 3 bobinas mais 6 fios. Esses fios poderiam todos se conectar a cargas individuais, mas observe que a onda senoidal muda de positiva para negativa em momentos diferentes, então a corrente flui em momentos diferentes. Isso significa que poderíamos juntar as extremidades das bobinas e as extremidades das cargas. Isso nos permite usar apenas 3 fios, o que é muito mais barato. A corrente fluirá para frente e para trás, na fase que estiver indo nessa direção. Podemos ver na forma de onda da corrente trifásica que, por exemplo, a 180 graus, a fase A tem 0 amperes fluindo, a fase B tem corrente positiva e a fase C tem corrente negativa igual fluindo. Isso funciona muito bem para cargas trifásicas iguais, mas com esse design só podemos conectar 2 fases, então a tensão será muito alta. Não podemos usar isso para alimentar nossas tomadas, pois destruiria nossos aparelhos. Mas, se reconfigurarmos isso em uma conexão estrela, Y, podemos conduzir um fio neutro do ponto central de volta ao centro do gerador. Também podemos conectar esse ponto ao aterramento, o que significa que esse ponto no sistema será de 0 volts. Se a corrente estiver balanceada em todas as fases, então nenhuma corrente fluirá pelo neutro. No entanto, se uma fase aumentar para, digamos, 30 amperes, então 20 amperes fluirão pelo neutro. O neutro levará a diferença de volta ao gerador ou transformador para manter o sistema equilibrado. Como agora temos um neutro, podemos conectar apenas uma fase e o neutro. Isso nos dá uma conexão monofásica. Basicamente, estamos conectando uma única bobina do gerador ou transformador. Podemos fazer isso em cada fase, ou podemos nos conectar a todas as 3 fases para equipamentos maiores, como motores. Isso se conecta a 2 bobinas, mas as fases ocorrem em momentos diferentes, então a tensão não é exatamente o dobro, é apenas a diferença entre as 2 ondas senoidais. Podemos conectar as 3 fases na configuração estrela ou delta. Existem diferentes razões para isso, mas basicamente, se as cargas tiverem a mesma resistência ou impedância e a tensão fase a fase também fosse a mesma, a corrente seria maior em uma configuração delta porque as cargas se conectam entre 2 fases, enquanto as cargas conectadas em estrela, Y, se conectam a um ponto de 0, de modo que elas experimentam tensões diferentes. Tensões. A configuração delta pode fornecer muito mais potência, mas só pode alimentar cargas trifásicas balanceadas. Se você precisar de um neutro, então precisamos usar uma configuração estrela, YE. A propósito, eu fiz essas canecas legais, com as fórmulas básicas de 3 fases, e também há um guia em PDF. Links abaixo se você quiser uma. Cada estação de energia gera 3 fases. Um transformador aumenta a tensão para centenas de milhares de volts. Isso mantém o corrente e as perdas de energia baixas ao longo da longa distância de transmissão. Quando chega a uma cidade, entra em outro transformador que reduz a tensão e distribui isso pelas linhas de subtransmissão. Essas linhas podem alimentar grandes clientes industriais ou comerciais, mas seguem para uma subestação de distribuição, onde a tensão é novamente reduzida e distribuída ao longo das ruas para as propriedades. Normalmente, as propriedades residenciais recebem conexões monofásicas e as propriedades comerciais têm conexões trifásicas, embora algumas partes do mundo forneçam 3 fases para as casas. As casas geralmente precisam de menos energia, porque têm menos equipamentos para alimentar. Portanto, uma conexão monofásica geralmente é suficiente.
Também podemos converter monofásico em trifásico, usando um conversor rotativo. Se conectarmos muitos aparelhos a uma única fase, sobrecarregaremos o circuito e acionaremos o disjuntor. O trifásico nos permite distribuir a energia, de modo que possamos conectar mais aparelhos. Um aquecedor trifásico usará mais energia do que uma versão monofásica, mas ele produz mais calor, então realiza mais trabalho. O calor também é constante, ao contrário da versão monofásica pulsante. Podemos usar aquecedores menores para obter a mesma produção de calor com 3 fases. Podemos conectar 3 aquecedores à fase monofásica, mas todos eles vão pulsar ao mesmo tempo. O mesmo acontece com motores elétricos. Imagine o trifásico como 3 pessoas se revezando para girar a roda, em vez de apenas uma. É uma rotação mais suave e mais fácil de manter o momentum. A tensão e a frequência nas tomadas das propriedades variam ao redor do mundo. O multímetro mostra um valor constante de tensão, mas a tensão está realmente variando significativamente. Podemos ver isso na onda senoidal. Esse valor constante é a tensão em raiz quadrada média, que é menor do que a tensão de pico. Podemos facilmente encontrar a tensão de pico usando esta fórmula. Se soubermos a tensão de pico, então podemos facilmente calcular a tensão instantânea usando esta fórmula. A onda senoidal tem valores positivos e negativos iguais para tensão e corrente. Se adicionarmos todos esses valores, obtemos 0. Então precisamos de uma maneira diferente para calcular isso. Alguém percebeu que se conectássemos uma tensão DC a um resistor, ela produziria calor, e eles poderiam calcular isso. Potência. Em seguida, aplicaram uma tensão AC e continuaram aumentando a tensão de pico até que produzisse a mesma quantidade de calor. A tensão DC era cerca de 70% da tensão de pico da AC. Então fizeram alguns cálculos complexos e descobriram que, se quadrassem as tensões instantâneas para torná-las todas positivas, então somaram todas elas e tiraram o valor médio. Depois quadraram esse valor e obtiveram a mesma tensão AC que a tensão DC. Eles chamaram isso de tensão quadrática média, RMS. E é isso que nosso multímetro calcula, em vez de mostrar uma tensão constantemente variável. Valor. O transformador de distribuição local é projetado para fornecer diferentes tensões ao redor do mundo, dependendo das regulamentações locais. No Reino Unido e na Europa, as propriedades são normalmente fornecidas com 230 volts monofásicos ou 400 volts trifásicos, o que também fornecerá 230 volts monofásicos. Na América do Norte, as propriedades residenciais geralmente recebem 240 volts monofásico para aparelhos grandes, ou podem se conectar à metade disso para obter 120 volts para aparelhos menores. Pequenas propriedades comerciais podem ser fornecidas com 208 volts trifásico, que também fornece 120 volts monofásico. Fase. Propriedades maiores podem receber 480 volts trifásico e 277 volts monofásico. Isso alimentará equipamentos grandes e, em seguida, outro transformador reduzirá isso para 208 volts trifásico, 120 volts monofásico quando necessário. Também podemos converter AC monofásico em DC usando um retificador.